Olá, meu clã! Hoje, dia 8 de março, a gente vai falar um pouquinho do Dia da Mulher. Como eu tinha prometido, eu vou falar de Rosa Maria Egipciaca, foi aí homenageada no Carnaval, e vou falar de onde veio esse nome Maria Egipciaca, que vem de uma santa egípcia que tem uma história um tanto parecida com a da santa brasileira Rosa Maria Egipciaca de Vera Cruz. Essa história também é a história de como a loucura se mistura à religiosidade e como existem muitas santas canonizadas que apresentavam quadros psiquiátricos, né? Então, eu vou aproveitar para, nesse dia 8 de março, tá fazendo no final dessas histórias uma reflexão sobre religião, patriarcado e o espaço da mulher dentro da religião. Então, depois vocês deixem aí seus comentários, tá? A Maria Egipciaca, que é a santa que viveu entre 300 e pouco e 400 e pouco antes de Cristo, ela é uma mulher que vai se tornar uma prostituta. A sua história é muito misturada com lenda, né? Porque esses santos da Baixa Idade Média, tem até um vídeo aqui no canal sobre São Jorge. Antes de ser registrado, as suas histórias viram histórias de tradição oral, que são contadas de burgo em burgo. E aí, o que de corte em corte, e de igreja em igreja, o que vai acontecendo? Elas vão se misturando a lendas da tradição oral antes de serem registradas. Vale a pena escutar também São Jorge aqui no canal. E Santa Sara. Então, a gente tem, às vezes, poucos dados para contestar a mitologia. Mas conta-se a história de uma mulher que era prostituta e, segundo a geografia de Maria Egipciaca, lá do século V, ela não se prostituía por dinheiro. E aí, como a história é narrada de um ponto de vista muito machista, disse que ela se prostituía por prazer. Eu acho que, na verdade, ela devia ser alguém que tinha algumas questões psiquiátricas, né? Talvez tivesse sofrido abuso, talvez uma ninfomania, talvez alguma outra questão qualquer psiquiátrica. Adoraria chamar aí a doutora Ana Beatriz, não deu tempo para comentar. E ela vai, então, eles vão dizer que ela se prostituía por prazer, só para corromper as pessoas por prazer. Acho que isso é uma visão bem machista, né? E ela resolve que ela vai fazer uma anti-peregrinação a Israel. Ela vai até Israel com o intuito de poder, segundo a geografia dela, ela queria ir pervertendo as pessoas. Ela vai em troca de favores sexuais. Eu acho que provavelmente, até porque ela teve uma epifania em Israel, ela provavelmente sentiu um chamado de Israel, de ir a Israel, e como ela vivia de mendicância, né? Ela não vivia da prostituição, ela vivia da mendicância. Ela provavelmente precisa ir trocando favores sexuais. Acredito que ela tenha sentido um chamado emocional, espiritual, ou até mesmo seu inconsciente dando essa direção para ela. E aí ela vai a Israel, e chegando em Israel, ela diz que tem uma epifania na porta da igreja do Santo Sepulcro e que ela é impedida de entrar por uma força maior, né? Ela é impedida de entrar por alguma força invisível que ela interpreta como sendo a culpa pelos seus pecados. Então ela pede perdão e ela vai diante da imagem, uma igreja ortodoxa, ela vai ver a imagem de um santo, que eu não me lembro agora qual o nome, e aí diante dessa imagem ela vai pedir perdão. Ela vai ter uma epifania e vai se retirar para o deserto. Também, para mim, mais um sinal de questões psiquiátricas. É diferente dos monges do deserto que vão se retirar dentro de uma instituição com uma busca de meditação. Muitos monges eremitas estavam em quadros psiquiátricos de depressão, de esquizofrenia, e outros, claro, também tem pessoas que se isolavam porque realmente queriam viver em meditação, como tem pessoas que se isolam nos mosteiros, né? Tem pessoas que se isolam porque querem viver em meditação e tem pessoas que se isolam por questões psiquiátricas junto à questão do chamado, da espiritualidade, de meditar, de se retirar. As coisas se misturam, né? A gente é mente e biologia e espírito, né? Não consigo ver o sujeito como uma coisa só. Então mas ela vai se isolar no deserto no sentido de buscar, só numa busca de espiritualidade, porque os monges do deserto, eles vão para meditar na palavra, eles vão debaixo de toda uma orientação, ela vai para o deserto, né? E aí o que a gente vai ter de recorte dessa mulher é que ela vai narrar a sua vida para um monge, que eu esqueci agora o nome, acho que eu anotei até aqui,
Olha, não sei, gente. Ela vai narrar a vida para um monge Zósimo da Palestina. Ela vai narrar, ela vai até a igreja depois de décadas vivendo no deserto. Ela tá nua. Ela pede que ele cubra ela com o manto dele. Não se sabe como ela sobreviveu, então por causa disso também se considera que ela talvez fosse uma grande mística que tenha sobrevivido, o que a gente hoje diria vivendo de luz, não sei. A lenda diz que ela leva 3 pedaços de pão, representando a Eucaristia, mas ela aparece nua na igreja, um monge cobre ela e aí leva ela para dentro da igreja, ela conta a vida dela, eles combinam de se encontrar daí a um ano para que ela pudesse comer a Santa Eucaristia. Quando ele a encontra, ela está morta, e a geografia dela diz que não, ela tinha morrido naquele mesmo dia do encontro e que não se sabe como seu corpo teria sido levado para aquele lugar do encontro com o monge. Então ela vira uma santa, o monge que ouviu a sua história de vida também se torna um santo. E aí a gente vai ter no século XVIII no Brasil uma mulher que é uma mulher africana também, Rosa, que com 6 anos vai ser retirada da sua família pelo tráfico de escravos, pelo tráfico humano, vai ser trazida para o Brasil como escrava, vai ser estuprada e acaba na prostituição. Até que ela tem também um chamado, uma epifania e decide ser uma beata. Ela decide sair da prostituição. Ela se torna uma beata e ela começa a também desenvolver um trabalho dela que é um culto. E onde muitas pessoas vão, ela tem visões, ela faz sermões e as pessoas vão até ela e gostam de ouvir seus cultos. Ela mistura bastante, ela faz um grande sincretismo nos seus cultos, misturando a religião católica e os ritos de origem africana. Inclusive, ela diversas vezes ela vai ser maltratada como alguém que seria uma charlatã. Vai ser maltratada, vai ser sentenciada, vai ser chicoteada e vai acabar morrendo no Santo Ofício. O seu confessor, que também era exorcista, que era um exorcista que exorcizou ela e que era um padre que tinha uma relação de proximidade com ela, chega a pegar o seu livro, que ela é o primeiro registro de uma mulher africana escrevendo no Brasil. Ela escreve um livro sobre religião, né, sobre espiritualidade. Esse livro tem partes queimadas por esse padre que tinha essa proximidade com ela, dizendo que estava protegendo ela, porque se lessem aquilo, ela seria certamente queimada pelo Santo Ofício. Acho que pela questão do sincretismo que ela fazia durante seus cultos, né? E ela vai ser uma mulher que chega a ser chamada pelos franciscanos de Flor do Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque ela é uma mulher que se dedica a diversos jejuns, a usar o silício, uma coisa que era muito admirada na época, buscar esse sofrimento, né? Porque é uma visão de que nosso corpo é pecador e de que nós temos que procurar o sofrimento para achar a espiritualidade, para nos punir. Então ela era considerada a Flor do Rio de Janeiro por ela ser uma beata que fazia muitas meditações com jejum, usava silício e no fim da vida ela acaba morrendo em Portugal, presa pelo Santo Ofício, a Inquisição, né? Então, acho que quando a gente pensa... e ela acaba levando esse nome Maria Egipciaca em homenagem a outra Maria Egipciaca. Ela também era uma mulher que apresentava, na sua história de vida, questões que remetem, né, a questões psiquiátricas. Mas, assim, tem muitos santos que foram loucos e a loucura não invalida, né? Não invalida que essas pessoas realmente tenham tido experiências místicas, né? Só que isso fala muito da falta de olhar tanto para a questão da mulher quanto para a questão da loucura, né, da falta de acolhimento. A igreja que na época, né, não vamos cometer aqui um anacronismo histórico, acho que na época havia outro olhar sobre a loucura, né, de forma geral, mas a igreja deveria ter acolhido ela e não prendido ela, né? Ela não foi presa pelo sincretismo, mas porque ela começa a dizer que o menino Jesus penteia o seu cabelo, em troca ela dá de mamar para ele, que ela era maior do que a Santa Teresinha, que ela ia salvar as pessoas num dilúvio, quem tivesse lá naquela congregação dela eram as únicas pessoas que iam ser salvas num dilúvio, que ela
seria uma pessoa que ela começa a ter delírios de grandeza, né? Isso fala de uma possível mania e de questões que poderiam ter sido tratadas, né? E não punidas. Mas isso também fala pra gente, as duas, né, que trazem a questão do abuso sexual, da prostituição, desse lugar, né, em que a gente tem uma igreja que poderia estar protegendo essas mulheres, mas que não protegeu. Claro que a igreja não teria o poder de impedir abuso, nem teria o poder de evitar o tráfico humano, mas qual a semente dessa igreja que ainda hoje existe, né? Que a igreja, tanto a cristã, quanto a muçulmana, quanto a hinduísta, quanto a judaica, todas essas religiões, né, elas foram institucionalizadas ao longo de séculos de patriarcado. Elas não se tornaram igrejas pelos seus mestres, pelos seus profetas, elas se tornaram igreja através de homens que vieram homens do seu tempo e que institucionalizaram esses livros e essas palavras em religiões com visões, com lentes dos seus tempos, né? Então, institucionalizaram religiões muito patriarcais, né? Acho que a gente pode hoje fazer reflexões em que pensem em que parte leituras fundamentalistas da Bíblia podem ainda estar oprimindo a mulher. Em que momentos a religião, não a fé, não a espiritualidade, não os livros sagrados, mas em que momento a religião que foi institucionalizada a partir desses livros cria formas de oprimir o corpo da mulher, o espaço, a voz e até mesmo não proteger os seus corpos, porque o feminismo é sobre proteção dos corpos das mulheres e das crianças, né? E em muitos momentos a gente vai ter aí, ainda hoje, situações em que a gente vive o abuso dentro das igrejas, né? Em que momentos a igreja não está servindo para proteger os corpos da mulher e das crianças. E para mim, por mais que a gente não possa culpar a igreja pelo que aconteceu com essas duas Marias Gipsiacas, de forma alguma, não estou fazendo anacronismo histórico, a gente pode refletir sobre por que a igreja não teve um olhar sobre a loucura e protegeu essas mulheres, né? Porque nenhuma das duas tem uma história de prostituição que não tenha vindo do abuso, né? Então, por que também não houve... elas acabaram... a Rosa Maria Gipsiaca acabou sendo morta quando, na verdade, acho que ela precisava de tratamento. E tem esse lugar da desproteção do feminino que vem da igreja, que é um lugar em que deveria se proteger o feminino. Essa falta de lugar para as vozes femininas nas igrejas, né, e um lugar que ainda é muitas vezes de opressão dos corpos, por causa da forma em que ao longo dos anos não tinha outro jeito, tinha que ser assim. Foi se construindo as religiões, institucionalizando as religiões de forma patriarcal, porque não tinha outra forma de ser feito. É como a gente viveu nos últimos séculos. Mas que haja espaços para a gente questionar, não as escrituras sagradas, não os profetas, no caso do hinduísmo, os deuses e os profetas que revelaram eles, no caso das outras religiões, os profetas, mas o Messias, mas questionar as institucionalizações religiosas e as leituras fundamentalistas feitas por homens. Então, feliz Dia das Mulheres para vocês. E venham ler com a gente as Amazonas no Clube do Livro. Amazônia e seus mistérios e Salomão é o tema do meu próximo livro, e a gente vai ler no Clube do Livro A História Secreta das Amazonas, Mitologia e História, pelo pesquisador Jefferson Poli. Tem um artigo lá no Clube do Livro e o link tá aí na descrição, é só clicar e vir participar. Até o próximo Histórias Secretas.